Gratidão. E aqui vamos falar sobre sincronicidade, né? Ou que nós chamamos aqui coincidências, né? Coincidência, sincronicidade, o que é isso, né? Na verdade, não existe acaso, não existe coincidências, né? Que a gente acredita. O que existe são sincronicidades, ou seja, o universo, ele opera através de sincronismos, né? Ele mostra para a gente através de sintonias, de situações, de eventos aparentemente externos, entendendo que toda a realidade acontece dentro de nós, né? Ou seja, tudo que nós somos, o que nós fazemos, né, internamente com nós mesmos, aquilo que nós percebemos está sendo projetado fora. Então, muitas vezes a gente está no nível de coincidência, porque a gente não percebe ainda as conexões do universo. A gente ainda vê as coisas separadas. Então, quando a gente vê as coisas separadas, a gente está no nível individual, no nível humano, no nível físico. Então, no nível físico, a gente acha que é tudo uma coincidência. Ah, encontrei aquela pessoa, foi uma coincidência, né? Fazia tempo que eu não vi, né? E a gente acha que aquilo não tem nenhuma importância em termos da realidade, do universo. E tem, né? Só que a gente não percebe porque a gente está num nível individual, preocupado com as nossas coisas apenas, e não percebe aquilo como uma sincronicidade, mas como uma coincidência. Para a gente elevar, né, essa nossa percepção, a gente tem que entrar num outro nível mais amplo, né, expandir a nossa consciência para conseguir compreender sincronicidades, o que significa. Então, por exemplo, uma pessoa, né, como muitos casos, né, uma pessoa ia pegar um voo e não conseguiu chegar, se atrasou e aconteceu algum acidente ou alguma coisa com aquele avião e a pessoa não embarcou, né? Então, um evento aconteceu e ela respeitou aquele evento, ou seja, não consigo ir por uma determinada razão, aquilo atrasou a presença da pessoa naquele voo, naquele momento, e ela não chegou mesmo, né? Mas muitas vezes essa pessoa, com um nível apenas individual, ela não respeita aquele empecilho, vamos chamar assim, entre aspas, aquele obstáculo que está sendo colocado diante dela, justamente para que ela não avance, para que ela não chegue mesmo para pegar aquele voo. Então, quando a gente está alinhado com a energia do universo, ou seja, alinhado com a nossa essência, com quem somos, a gente vai perceber essa sintonia e, né, a gente vai estar no lugar certo na hora certa, ou não estar no lugar certo também na hora certa. Então, isso vai se ajustando na medida em que a gente vai se elevando e que a gente vai aprendendo mais de nós mesmos. Ou seja, se eu estou num nível de consciência meramente físico, é por isso que os mestres nos ensinam, né? Buscai, né, expansão de consciência, buscai antes o reino de Deus, né? Por quê? Porque se a gente está num nível meramente humano e está correndo para pegar o voo, está correndo para fazer isso, aquilo, a gente não está na sincronicidade, ou seja, a gente não está percebendo que aquilo que eu estou me movendo está movendo outros que estão conectados a mim, situações, circunstâncias e tudo mais. Então, é aquilo que eu faço, né, comigo, se eu estou aprendendo mais de mim mesmo, eu estou colaborando com os outros, mas eu estou colaborando com o todo, com o planeta, com o universo, né? Não somente com o planeta Terra, mas com o universo, porque ele opera em vários níveis. Então, por exemplo, nós estamos pensando somente individualmente, como que estão os outros níveis nossos, né? Os níveis dos nossos guias, dos nossos mestres, da nossa família de alma. Existem outros níveis. E esses outros níveis estão refletindo para nós sincronicidades no nosso nível físico. Mas muitas vezes a gente não está percebendo, porque a gente está só vendo a
fisicalidade, aquilo que é percebido pelos olhos físicos. Entendendo que essa fisicalidade, ela é um reflexo de quem somos. Então, eu não posso pegar um voo agora se aquilo não faz sentido, né, para mim, e aquilo não foi criado dentro de mim por uma necessidade, por uma circunstância que eu preciso fazer aquilo. Então, se aquilo foi criado, eu vou pegar aquele voo. Então, tudo sempre é criado dentro de nós e fora vai refletir quem somos. Por isso que nós dizemos, nós somos co-criadores da nossa realidade. Então, se eu crio, se eu não estou alinhada à necessidade do todo, eu estou criando coisas, ou manifestando, né, ou vivendo coisas que não têm nenhum impacto para o processo evolutivo. Nenhuma repercussão para o processo evolutivo meu e, consequentemente, não tem para os outros e nem para o universo, nem para o planeta. Então, essa corrida, né, de chamada, as pessoas chamam, encontrei isso, vi aquilo, uma coincidência, é porque elas estão ainda no nível da fisicalidade e não despertaram os outros níveis dos nossos mentores, né, de todos os nossos guias, que mostram, através da sincronicidade, o que está acontecendo. Então, isso vai mostrando o que está acontecendo nos outros níveis de consciência, para que a gente traga isso para cá. Então, falar disso, por exemplo, em outros momentos não poderia falar sobre sincronicidade, porque não sabia o que era isso. Então, é isso que se trata o universo, né? No momento em que eu deixei de acreditar em acaso ou coincidência, que dentro de mim isso nunca existiu, ou seja, eu sempre achei que as coisas tinham relações, né? Mas eu as via num nível, mas eu entendia que tinha relação, né? Que eu não podia estar num lugar por acaso, não podia encontrar alguém por acaso. Então, assim, o acaso nunca fez parte, mas para a grande maioria faz, né? Então, isso demonstra uma grande desconexão com o todo e com os outros, né? Porque ninguém passa no nosso caminho por acaso. Ninguém cruza o nosso caminho por acaso. Ninguém fala conosco por acaso. Sempre existe uma mensagem que pode estar vindo dos outros níveis. Então, os nossos mentores podem falar através de uma pessoa. Os nossos mentores podem falar através de um símbolo. Os nossos mentores podem falar conosco, né? Falam conosco o tempo todo através de uma mensagem, através de uma imagem. Seja ela no mundo físico, que a gente encontra algo, né? Que a gente cruza com alguém, que a gente escuta uma mensagem a partir do nosso veículo físico, ou através do nosso plano de percepção, de intuição, além do físico. Então, tudo isso é um movimento da sincronicidade mostrando que as peças não estão soltas, né, e que apesar de a gente ver determinadas circunstâncias, etc., muitas vezes, mesmo o ser, né, desperto, o ser vai encontrar sempre desafios, né, todos. Por quê? Porque em algum momento esse ser, ele está colaborando, quando ele desperta, ele começa a colaborar para um plano maior. Então, muitas vezes as coisas não acontecem naquele momento que precisa, que a pessoa quer que aconteça. Por quê? Porque está sendo orquestrado um movimento maior. Então, o ser está conectado a muitos outros. Então, esse movimento maior vai levar a uma sincronicidade, a todo um movimento diferente daquilo que humanamente a gente pensa, né? Então, humanamente a gente pensa que isso aqui já está certo. Isso aqui, quero resolver as coisas assim, materialmente só, né? E não existe, porque elas vêm do plano invisível para o plano visível. Então, muitas vezes a solução está vindo de outra forma. Não foi aquela que o ser está acostumado. Não é aquela que ele está acostumado a achar que é a melhor. Então, essa solução só pode chegar, começa a chegar, por meio da sincronicidade.
Então vem um movimento, um sinal, uma mensagem. E essa junção de peças da sincronicidade vai mostrando para a pessoa aquilo que está chegando. Então, quando a gente não está atento a isso, ao movimento de uma energia de uma frequência mais elevada, a gente não percebe, a gente fica tentando resolver as coisas na nossa força, né, com o nosso braço. Quando a gente se eleva para um nível mais espiritual, um nível de uma frequência mais alta, o nosso nível de consciência mais elevado, a solução vem de outra maneira. Então as sincronicidades começam a operar e como nós estamos operando num nível mais elevado, nós vamos perceber e compreender essas sincronicidades. Então, o importante é a gente entender que não existe, né, um nível apenas trabalhando em nós, são vários níveis e que para a gente integrar isso, para a gente organizar isso, a gente precisa desse movimento interno nosso de alinhamento. Então não é forçar, não é exigir, é simplesmente sermos, né, estarmos ali na nossa vibração, percebendo como observador como está operando, o que está acontecendo e permitindo. Então é um movimento diferente do movimento físico, que quer resolver de qualquer jeito. O movimento superior é o que vai trazer a solução no momento certo. Então, ficar atento às sincronicidades, quando a gente já está num processo de evolução, a gente começa a perceber números iguais, etc. Várias coisas começam a acontecer e a gente tem que compreender. Então, a compreensão não vem de fora, vem de dentro. Então, a gente vai entender em algum momento aquilo que a gente não entende, mas não através da lógica racional, mas através de uma percepção de um nível de evolução da mente e do nosso mecanismo, né, do nosso sistema humano, de uma maneira mais completa e não achismos, né? Eu acho que é isso, tem que ser aquilo. Não, é uma informação que vai vir de uma maneira mais direta, mais real. Então, a atenção às sincronicidades, percebendo que, entendendo que todos estamos conectados, né? Tudo está conectado, fatos, circunstâncias, tudo que está no nosso mundo sempre começa de dentro para fora. Então, nada pode ser mudado fora se a gente não mudar a causa, não mudar a nossa consciência. Gratidão.